Bom, acho que depois dessa aula do Bruno fica até difícil, porque eu vou estar contando um pouco aqui, nessa talk, um pouquinho da minha história e como que a comunidade, de fato, impactou as coisas que eu acredito que talvez eu nem sabia que eu acreditava. E eu fui descobrindo conforme eu ia vivenciando algumas coisas. E ao longo eu vou contar um pouquinho, passar brevemente algumas coisas da minha vida e como que ela foi sendo impactada, principalmente por coisas da comunidade. E acho que vai cruzar muito com o que o Bruno falou sobre porquê, sobre propósito. E ele estava falando ali, eu estava pensando, porque por mais que às vezes eu tente ter isso muito claro, nem sempre você consegue traduzir totalmente aquilo que você sente, que é o ponto que ele falou sobre traduzir a emoção. Deixa eu testar aqui. Beleza. Bom, aqui está um pouquinho aqui de como eu estou hoje trabalhando na Stone. Meu nome é Thiago Barradas, estou como gerente de engenharia, basicamente, lá. Então, foi saindo um pouco já da parte mais técnica, apesar de ainda botar a mão na massa lá como arquiteto. E acaba um pouquinho das coisas que eu vejo no dia a dia, que estão os meus contatos. Eu costumo sempre trocar ali a minha foto do lado, sempre botando alguma coisa que eu gosto de fazer também fora do meu trabalho. E ali é uma foto que eu estava fazendo uma trilha, atravessando algumas montanhas, então botei ali para poder trazer um pouco dessa realidade também diferente aqui. E acho que a ideia dessa talk, basicamente, é falar como que a comunidade impactou na minha carreira, como que ela mudou, de fato, não só a carreira, mas acho que a minha vida, né? Acho que a carreira foi para pegar aqui também um pouco do bordão da trilha Carreira e Mentoria. E aí acho que a pergunta importante é, quando a gente fala de comunidade, o que é comunidade, né? E aí quando a gente procura definição sobre o que é comunidade, a gente começa a achar algumas definições e, na sua grande maioria, tem ali que é a qualidade do que é comum, do que pertence a todos. Conjunto de pessoas com objetivo ou práticas em comum, né? Então, as pessoas se juntam porque elas têm o mesmo propósito, que é um pouquinho também ali, vou roubar bastante do que o Bruno estava falando aqui para poder falar das minhas motivações, como eu fui impactado. E na tecnologia não é diferente. E eu só consegui perceber esse senso de comunidade com a tecnologia. Porque antes disso, por mais que ela existisse, sei lá, na minha adolescência eu andava de skate. Eu tinha outras pessoas que andavam de skate também junto comigo, e a gente pegava e começava a fazer alguns corrimãos, fazia algumas rampinhas, e todo mundo estava ali sem ganhar nada e fazia aquilo ali, porque todo mundo tinha um objetivo em comum, que era se divertir com o skate ali. Mas eu não tinha essa percepção de que a gente estava ali junto com o mesmo propósito. Eu comecei a ter essa percepção com a tecnologia. E aí, pensando em tecnologia, eu tentei responder, e por que eu me envolvo tanto com tecnologia? Com essa visão de comunidade, qual que é o nosso objetivo em comum de todas essas pessoas que estão na comunidade de tecnologia? Eu vou tentar responder um pouquinho mais adiante. Eu vou começar, para chegar nesse ponto, falar um pouquinho aqui, brevemente, da minha história, o que eu acredito e por que isso me impactou. Esse bebê, eu acho que é um bebê bonito, né? Sou eu. E ali já um pouquinho já mais, enfim, talvez com uns 10 anos ali, e um pouquinho menos, 7 talvez. Mas eu, enfim, nasci numa família que não tinha muita instrução, não tinha, enfim, graduação, ninguém era formado, todo mundo ali, no máximo, trabalhava com comércio, ou era da roça, não tinha essa visão, ninguém sabia o que era tecnologia. E na minha infância, as coisas que eu aprendi acabavam me levando para aquele universo que eu vivia. Então, eu achava que na minha vida eu ia acabar indo para aquilo dali, era a forma de dar certo. E você vai aprendendo com os exemplos. Então, tinha um tio meu que ele era um tio que eu via ele como um cara bem sucedido, um cara que conseguiu dar certo. E eu observava bem, ele era dono também de um bar ali, de alguns, na verdade, e ele chegava lá com a sua bolsinha, sentava, pegava um chopp e ficava observando a galera trabalhando e monitorava e conseguia delegar bem ali as atribuições de cada um. E eu via, pô, ele deu certo, ele faz assim. E eu via outras pessoas que tinham uma situação, não estavam tão boas quanto a dele, que tinham também o comércio, mas faziam de forma diferente. Ficavam ali tentando resolver tudo e não conseguia ver o que acontecia ao redor. E eu ia aprendendo e falava, poxa, eu preciso ser que nem ele, porque ele está dando certo ali. Então, aquilo dali era a minha visão do que eu podia seguir na vida. E aí, isso aqui é quando eu entrei na faculdade, já um pouquinho mais velho. E aí eu não tinha muita perspectiva, né, de tecnologia, de computador. E aí eu lembro que eu consegui o primeiro computador, na época foi o Windows 95, mas todo mundo já tinha um computador que já era, o Windows 2000, né? E para mim eu peguei ali, fiquei futucando, aprendendo, vendo com o script as coisas, aprendendo um pouco mais ali sozinho. E eu fui entendendo que era computador.
Mas eu não tinha ninguém ao meu redor que trabalhasse ou mexia com tecnologia. E aí, para mim, sempre foi um negócio, tipo, tá, beleza, estou aqui me descobrindo, vendo, era até um pouco mais difícil hoje, que tu consegue acessar conteúdo, curso de forma mais simples, mas baixava uns scripts, baixava, enfim, mexia em algumas coisas, só que eu não tinha essa perspectiva, que de fato poderia dar certo, porque eu não tinha ninguém do meu lado que eu pudesse me inspirar, ou eu pudesse, de fato, falar, pô, aquela pessoa consegue me orientar, consegue me mentorar de alguma maneira. Mas eu consegui, de alguma maneira, sobressair ali. Nessa foto aqui eu estou com 17 anos, foi quando eu entrei na faculdade. E quando eu tinha tido meu segundo grau, tudo escola pública e tal, e eu sempre trabalhando com meu pai no comércio, e teve uma hora que eu fiquei na dúvida, eu falei, poxa, mexo com o computador, mas será que tecnologia é para mim? E aí eu tinha por volta de 16 anos, eu achava, poxa, não, acho que isso aí eu estou tentando um negócio que eu não tenho chance, eu não tenho ninguém para me ajudar, não tenho ninguém que consiga, de fato, me botar no, enfim, em algum radar. Eu acreditava muito, as pessoas falavam, né? Tios e parentes e pessoas do ciclo social, você tinha que ter o QI, né? O que indica. Se você não tem ninguém naquela área, você não pode participar daquela área. Para você ser médico, você tem que estar na família de médicos. Você é advogado, tem que estar ali. Isso mudou um pouco. Hoje em dia, eu acredito que qualquer um pode ser o que quiser. E começa muito você ter um sonho grande e as pessoas também te incentivarem aquilo, apoiarem. Né? Muitas vezes é por ignorância, falta de conhecimento, mas quando você não tem essa perspectiva, é muito mais difícil. E eu pensava, poxa, eu preciso ser igual aquele meu tio. Então, eu acreditava que eu ia ter que trabalhar muito no comércio para conseguir fazer meu próprio negócio e dali sair para ter uma vida um pouco melhor. Mas como eu mexia ali no computador, aquela obrigação também, e não era dos meus pais, porque eles não tinham esse conhecimento, minha mãe tem pouco estudo, estudou até a quarta série, meu pai também. Então, por causa, meu primo estava na faculdade, na época na faculdade pública, passou tal, e eu, pô, será, tal, vou tentar aqui, tentei uma faculdade. Fiz um vestibular, meio, pô, será que eu vou conseguir passar? Meu ensino sempre foi muito defasado por ser colégio público. Mas eu passei, né, na Faculdade Estadual do Rio de Janeiro, e quando eu passei, foi um baque, né, que foi quando eu entrei aqui. Primeiro que era um cenário onde eu era totalmente defasado dos outros. A galera que passava já tinha toda uma estrutura muito maior, a galera chegava lá para ter aula de carro. E tu estudou no melhor colégio particular, tudo mais. Eu chegava lá numa aula de cálculo, eu falava, pô, não tenho base nenhuma nem para acompanhar, porque eu não aprendi isso no meu segundo grau à noite, que eu estava com pessoas que estavam com dificuldade de aprender, e o ensino era de fato mais lento. Mas eu entrei na faculdade, e ali foi um início, né? Acho que 2008, essa foto. Não, 2009, início de 2009. Que foi quando eu vi a tecnologia na faculdade. Só que eu não sabia direito, né? Fazer meus corres ali, né? Enfim, fazendo um sitezinho, mas nada profissional. E aí eu, pô, vi uma propaganda de um tal de Fórum Internacional de Software Livre. E foi até que eu descobri o termo de software livre. Que acho que essa daqui foi uma das vezes que, de fato, acho que foi a primeira vez que eu percebi que a tecnologia podia mudar a minha vida e que eu tinha uma oportunidade ali dentro. E aí, em 2009, isso aqui foi aproximadamente no meio do ano, estava bem frio, mais ou menos no inverno. Foi aqui em Porto Alegre também, foi na PUC até. E até legal estar aqui em Porto Alegre falando disso. Mas eu juntei as moedinhas para conseguir pagar a passagem ali na Webjet, que era uma viação que era mais, né, um pouquinho mediana ali. Mandei as mensagens na época, não lembro se aqui se era Orkut, qual que era a rede social, mas eu consegui alguém para me abrigar aqui, que também ia vir para o evento, mas morava aqui, a pessoa me abrigou na casa dela, então foi um negócio bem correria para conseguir vir. E aí eu vim. Só que nesse momento foi quando, de fato, eu vi que a tecnologia poderia mudar a minha vida, porque as pessoas estavam ali com o propósito de me ajudar. As pessoas nem me conheciam e falavam, não, cara, porque isso funciona assim, assim, de tal maneira. Eu ia para uma palestra, não entendia muito a fundo dos conceitos de programação, mas eu via a pessoa ali falando de uma maneira tão verdadeiramente empenhada em compartilhar o conhecimento, e aquilo foi tão importante para mim, para poder ir além e falar, poxa, cara, legal isso, eu quero poder passar isso à frente um dia para as outras pessoas. Eu acho que esse foi o dia que mais me deu uma perspectiva de ser alguém na tecnologia. Não necessariamente de virar alguém que estava ali palestrando, apesar de ter criado essa vontade. Tá? Tanto que na minha época da faculdade eu comecei a me envolver ali mais. Enfim, a gente tinha fóruns ali na faculdade, eu começava a puxar à frente, tentei puxar a questão de empresa júnior, então fiquei ali também como diretor ali um tempo na empresa júnior da faculdade. E tudo que tinha eu tentava me envolver como, vou chamar um líder, mas de alguma maneira tentando organizar para que aquilo saísse e pudesse envolver sempre mais pessoas.
o coletivo passou a ser a minha prioridade, não mais o individual. E aí, com isso, passou toda a minha faculdade ali, eu me formei, durante a faculdade eu basicamente fiz ali um estágio na área de engenharia da Globo, isso já no final, né, no último ano da faculdade, então eu fiquei bem focado, eu ficava na faculdade o dia inteiro, fiz iniciação científica, foi bem envolto ali com o meio acadêmico, e aí eu me formei. Quando eu me formei, veio uma outra dificuldade, que era, beleza, me formei, conheço um bando de universitário que também não tem emprego, não tem ninguém da área para poder me ajudar a procurar, preciso arrumar um emprego sozinho. Por quê? Porque um tio meu trabalha em bar, meu pai também tinha um boteco também, um outro tio meu era pedreiro, a galera, todo mundo com um emprego totalmente, um outro cenário de qual eu estava vivendo. E agora eu preciso fazer o quê? Quem não tem quem indica é botar currículo, é tentar procurar ali nos sites, tentar correr atrás. E aí, de fato, cara, consegui ali o primeiro emprego que eu considero assim, formal, né, digamos assim. Foi ali no BNDES, lá no Rio. E aí aqui tem um pouquinho aqui era um ambiente bem diferente, então eu trabalhava totalmente mais engravatadinho, mais arrumadinho, e eu pensei, poxa, isso aqui é um negócio que tem que me comportar direitinho, porque eu preciso, de fato, me desenvolver profissionalmente. Daqui é a oportunidade da minha vida, não pode dar errado, né? Enfim, fui me desenvolvendo, e eu queria começar a ir mais para os eventos, mas eu senti uma necessidade de me manter naquele emprego, né? Só que com o tempo, obviamente, aqui eu não era funcionário público, mas a galera ali tinha um perfil um pouco mais de quem estava há muito tempo na cadeira, e não jamais falando mal, porque eu acredito em vários órgãos e autarquias do Estado, e a galera, de fato, faz um trabalho excepcional, mas a velocidade é diferente. Eu estava com 21 anos, eu estava com uma sede gigante por conhecimento, por velocidade, e ali o negócio andava numa velocidade que não estava acompanhando para mim. Depois de um ano, eu me senti mais à vontade e falei, poxa, vou voltar aí aqui para os eventos igual aquele que eu fui a primeira vez. E aí eu fui indo somente como congressista, então fui no PHP Conf, fui em outros eventos, tinha meetup local também, eu conseguia ir. E aquilo ali foi me dando uma energia de achar legal estar naquele meio, mas eu não queria palestrar, por exemplo, porque eu tinha medo de não ser bom o suficiente como as pessoas que estavam ali. E é aí que eu me enganei, porque a gente aprende com as experiências que a gente tem, a gente pode compartilhar. Depois de uns 3 anos em alguma coisa, quase 4 anos trabalhando ali no BNDES, eu saí dali e eu fui, de fato, para um desafio. Eu estava me sentindo muito estagnado. A velocidade não estava compatível com o quanto... E olha que eu fiquei bastante tempo até, 4 anos, né? E fui trabalhar numa startup, onde eu cheguei lá, de fato, na época... Hoje eu ainda estou lá na Estônia, mas eu cheguei, a gente tinha, sei lá, menos de 100 colaboradores, era um negócio pequenininho. Se a gente errasse o negocinho ali com o cliente, a gente quebrava a companhia inteira. Era bem startup zona, a gente não tinha nem tido break-even ainda. Então eu entrei lá, aquela foto até do primeiro ano ainda que eu estava, já estava até um pouquinho mais enfeitado ali o escritório. E ali eu senti que era um ambiente de loucura, aquele ambiente que você aprende muito de startup. E ali eu fui obrigado, vou falar que foi obrigado, porque literalmente me botaram na parede. Você tem que apresentar isso aqui, né? E não era uma palestra, não era nada do tipo grande, e essa é a minha primeira apresentação, e eu estava muito nervoso, eu não queria apresentar. Mas eu lembrava das pessoas que me inspiravam, que eu via ali fazendo aquilo. E eu não queria e fui porque eu fui obrigado. Porque se eu pudesse não ter ido, eu não teria ido. Me obrigaram ali. E eu comecei a palestrar, a explicar as coisas, muito nervoso. E no final, quando acabou, todo mundo me aplaudiu. E eu achei estranho. Eu falei, pô, por que estão aplaudindo? Será que foi legal? E aí as pessoas me pararam falando, pô, legal, cara, você passou por esse desafio e tal. Até lembra, ele estava falando de um case de Elasticsearch que a gente botou lá na empresa. Isso em outubro de 2015. E, cara, legal, aplaudindo. Pô, as pessoas gostaram do que eu falei. E eu acho que tudo começa quando você também perde um pouco do medo de se achar inferior e achar que o que você está fazendo, aquilo que você pode compartilhar, não agrega valor. É quando você tem a síndrome do impostor, né? Onde você fala, poxa, tudo que eu faço aqui é assim, não vai agregar valor. Se eu falar sobre isso, ninguém vai gostar. Né? Você não consegue, às vezes, nem parar para ver valor naquilo que você faz. Então, eu me sentia um pouco assim. E nesse dia mudou. Quando as pessoas reconheceram, eu falei, poxa, legal. Legal, vou... Aí até sugeriram, inclusive, de eu fazer uma palestra um pouco mais formal, porque tinha sido muito boa, tinha sido para poucas pessoas, meio informal. E aí foi até aquele folder ali do lado, né? Com a minha foto de admissão,
Na época foi na Mundipag, primeira empresa. Parece com hoje, só que um pouco mais novo, né? E ali foi até o workshop que a gente fez. E ele... Ali teve também, né, um profissional que trabalhava na época na própria Elastic, veio falar também, junto comigo, eu falei, caraca, que peso, que relevância. Me senti até um pouco nervoso por causa disso, intimidado, mas as pessoas já tinham gostado do conteúdo, fiquei um pouco mais confortável. Acho que daí para frente, de fato, eu não parei mais. Então, de 2015 para frente, eu comecei a gostar disso. E acho que eu demorei para entender o porquê que eu estava gostando disso, né? E aí eu tentando voltar também um pouco, acho que ao longo desse tempo, no Barradas do passado, por que isso me fazia tão feliz? Eu não conseguia explicar. Que o Bruno falou do porquê. Eu não conseguia traduzir as emoções no porquê que eu estava fazendo aquilo. Eu só fazia, achava legal. Chegar e falar, as pessoas acharem legal, aprenderem com aquilo, aí fazerem de volta e chamarem para poder fazer uma coisa maior ainda. E eu comecei enfim, aqui tem outras fotos também da época que eu ainda trabalhando ali nos primeiros anos. E aí aqui um pouquinho depois também, outras épocas, enfim, tocava uma comunidade no Rio, a .NET Insights no Rio, tocava ela lá, enfim, vários eventos, palestrei no próprio Fishly, que foi até emocionante quando eu fui lá, porque foi na última edição, antes dele parar de acontecer, e foi o primeiro evento que eu fui em 2009, então para mim foi bem emocionante estar naquele palco, onde meio que tudo começou, para mim, o impacto da tecnologia. Enfim, o SET, tem diversas conferências, Android Dev Conference, isso aqui também foi logo no início, eu lembro que eu trouxe também uma talk ali, e estava tendo a palestra de um cara lá do Google do lado, né? E a minha estava lotadona, do cara estava vazio, e eu, caraca, a galera, interessada, né? Isso foi dando uma motivada, né? E, enfim, fui me desenvolvendo e buscando por que eu estou fazendo isso, tentando entender. E eu só fazia porque eu ficava feliz, ficava contente. E aí eu tentei ver o que de fato a comunidade teve de impacto em mim. Isso daí foi um pouco antes da pandemia. Eu parei para fazer uma reflexão, foi em 2018. Eu lembro bem que eu estava muito lotado de coisa na agenda e as pessoas me falavam, pô, tu vive falando que está apertado, fazendo, sei lá, várias palestras por mês, artigo, fazendo um monte de coisa, organizando evento, e dá problema, e você tem que, às vezes, perder um final de semana montando material, mas por que você faz isso? Eu falei, pois é, por que eu faço isso? Eu podia só parar, né? Não, entre aspas, não recebo nada por isso. E aí foi quando eu entendi que a minha recompensa não é necessariamente financeira quando eu participo na comunidade. E aqui tem um pouquinho aqui, acho que agrupado, o que eu vi de impacto e valores que eu tinha diretamente ligados comigo, né? E também nas coisas que eu acreditava. Então, eu acreditava que eu cheguei em algum lugar ali na tecnologia porque as pessoas compartilharam esse conhecimento comigo no passado. O que me impactou lá no Fishly foi pessoas que estavam ali numa posição que poderiam estar em casa também, e impactou muito a minha vida. E eu queria muito estar aqui, né, enfim, ou qualquer outro evento, ou qualquer outro palco falando, ou produzindo material, e que, de fato, as pessoas que estivessem me ouvindo pudessem falar, poxa, eu posso ter uma oportunidade ali na tecnologia, minha carreira ela pode ir além. E eu sei que tem muita gente que vem que não tem, às vezes, uma estrutura muito grande, financeira na família, ou precisa fazer alguns corres, aí é um outro ponto, que eu acho que é quando a pessoa, de fato, tem uma empatia por pessoas que precisam muito daquilo. Não é só você ajudar alguém porque alguém tem uma situação financeira muito boa, você pode ter um benefício por aquela pessoa. Aí você tem empatia com aquela pessoa que talvez não possa te agregar nada naquele momento. Nem financeiramente, não tem conhecimento, não tem nada. Mas você quer ver o crescimento dela, você quer ajudar as outras pessoas. Então, compartilhar conhecimento, eu descobri que eu fazia muitas coisas por causa disso. Eu parava para ensinar do lado das pessoas, sentava, explicava tudo. E eu descobri que, cara, eu tenho uma paixão por ver as pessoas evoluírem, crescerem, assim como eu pude me desenvolver também nesse tempo. E eu descobri que quando eu fazia isso, eu ganhava muito mais conhecimento. Eu me tornava muito mais um profissional muito melhor, porque para preparar o material, por mais que eu conheça daquela tecnologia, eu preciso, de fato, pegar ali a documentação dela, ler tudo, ver as vírgulas, entender o meu caso de uso, o que foi bom, o que realmente não foi, juntar alguns números, o que realmente eu impactei, não impactei. Eu tinha que dar um zoom naquilo antes de apresentar. Então, eu me desenvolvia de uma maneira que era muito mais rápido do que as pessoas que estavam ao meu redor. Eu via que o meu crescimento na carreira estava sendo alavancado uma velocidade que as pessoas que estavam não tinham aquela velocidade. E eu tentei usar isso também, pode ser por N motivos,
Mas eu via outras pessoas que tentavam produzir conteúdo de forma geral, se desenvolvendo também, sempre que tentavam produzir um conteúdo, e eu associei uma coisa a outra. Quando eu tenho que me aprofundar em um tema que eu queira, eu posso até nem conhecer muito, eu falo, cara, vou tentar produzir um conteúdo. Para produzir um conteúdo, eu tento usar aquilo, tento botar em produção, faço besteira, quebro as coisas, faço dar certo. Depois de alguns meses fazendo alguns experimentos, e me aprofundando no tema, eu vou lá e trago sobre aquilo. Então, é uma forma que eu tenho de aprender, é falar o seguinte, quero aprender tal tecnologia? Então, daqui a 6 meses eu vou estar falando sobre ela. E aí eu sei que eu vou aprender de fato. Porque é o que me faz ser profundo. Eu preciso estar pronto para responder a perguntas aqui em cima. E aí, como eu falei, ser um profissional melhor. Eu acho que quando a gente busca essa profundidade, a gente é um profissional melhor, e quando a gente entende que a tecnologia tem uma velocidade diferente. Você não pode ficar só indo no seu trabalho ali, trabalhando o dia todo e não estudar por fora, né? Eu acho que é muito legal quando no trabalho eu tenho um problema para resolver no trabalho, eu tenho que implementar ali uma solução, vou usar tal ferramenta, eu ter uma oportunidade de estudar ela para aplicar ela. Mas muitas vezes eu só tenho a vontade de experimentar aquela tecnologia, e aí eu preciso por fora, no final de semana, num dia à noite, me dedicar e estudar aquilo. Então, inclusive, ali durante o meu primeiro ano ali de trabalho, eu falando, poxa, não posso ficar aqui parado só com isso, né? Comecei a fazer uma pós e me mantive até o final do trabalho por causa da pós, que durou 2 anos e um pouquinho, porque eu tinha que pagar a pós, né? E aí eu não queria ter o risco de trocar e arriscar meu emprego sem poder pagar essa pós, que para mim já era muito puxado naquela época. Eu vi a oportunidade de aumentar o network, aquele cara que saiu da faculdade e não tinha ninguém para poder indicar. Se fosse numa época eu tivesse vivenciado mais eventos, que tinha muitos eventos gratuitos e tudo mais, provavelmente eu teria um ciclo muito maior de pessoas para poder me ajudar a alavancar minha carreira. Isso, de fato, não é algo que eu, quando entrei para a comunidade, comecei a sentir um efeito em trocar, por exemplo, de empresa, ter uma oportunidade melhor, porque desde que eu entrei, eu me mantenho na Stone. Mas eu vejo que eu contratei diversas pessoas que estavam na comunidade e que aumentaram o network chegando até mim através, enfim, de palestras que eu fiz, ou de corredor, ou, enfim, em um stand, e eu pude também fazer com que essa pessoa tivesse seu network aumentado e pudesse ter uma oportunidade ali. Formar pessoas, acho que tem a questão do conhecimento, mas não é o conhecimento a troco de nada, é de fato você conseguir graduar e levar a pessoa, quando eu falo graduar é profissionalizar, né? Tirar uma pessoa que às vezes não sabe o que é na vida um adolescente e conseguir fazer com que ele tenha uma carreira. E eu vi várias pessoas que hoje trabalham, então se desenvolveram demais, que eu pude ajudar e ser um mentor, um coach, para que as pessoas pudessem crescer. E aqui parece um pouco com a questão do ser um profissional melhor, mas, de fato, as pessoas te dão mais reconhecimento por causa disso também. E uma coisa que é legal, todo mundo sabe, não é só se chegar ali no trabalho e ter também um aumento, isso daí, obviamente, pagar boleto é muito bom. Mas chegarem e falarem, poxa, legal o teu trabalho, muito bacana isso que você fez. Isso daí também é um reconhecimento que a gente gosta. E que é bom, não dá para você ter um aumento toda semana, né? Então, talvez você tenha vários reconhecimentos ao longo de várias semanas, né? E você tenha, em sequencial ali, um ajuste salarial, por exemplo. Mas esse reconhecimento é o fato das pessoas chegarem e falarem, poxa, você dedica muito seu tempo para ajudar as pessoas, isso é muito legal. E isso faz com que você tenha mais força ainda para passar aquele sábado, para passar, por exemplo, sei lá, depois do Jogo do Brasil, montando a palestra de ontem, em vez de estar lá com a turma da cerveja, fazendo a apresentação. Então, assim, são coisas que te impactam para você seguir produzindo conteúdo e ajudando a comunidade. E tentando condensar um pouco ali, eu até falei da questão do valor profissional que é gerado, mas eu tentei condensar isso de alguma maneira em uma frase que ficou grande pra cacete, para entender o que eu entendo que é o objetivo acho que quando a gente fala comunidade de tecnologia e o que eu acredito, com um pouquinho de algumas vírgulas do que eu fui impactado nesse tempo. Então, botei aqui, evoluir a tecnologia do mundo visando o bem da sociedade, das pessoas, da natureza, preservando a paz. Vou parar nesse pedaço por enquanto. De fato, eu entendi que a tecnologia é o que pode mudar o mundo e pode melhorar a sociedade que a gente vive. E eu botei aqui até algumas vírgulas, né? A gente não pode prejudicar o meio ambiente, a gente não pode usar a tecnologia, por exemplo, para construir, sei lá, armas que possam, de fato, pôr em risco a humanidade, coisas do tipo. Então, assim,
Eu sou contra o uso da tecnologia, né, para fins que não sejam voltados para a evolução da sociedade, visando a melhoria de vida para todos, né? Então, acho que é um negócio que ficou muito claro para mim. A tecnologia é o futuro. Então, como vai ser daqui a 50 anos, daqui a 100, daqui a 200, é a tecnologia que vai, de fato, evoluir o mundo que a gente vive, vai conseguir superar os próprios problemas que a gente causa. Então, se a gente tem um problema causado pela população mundial do aquecimento global, como é que a gente vai resolver esse problema, né? Acredito eu que todos esses problemas serão resolvidos com tecnologia. Então, a tecnologia, para mim, tem esse impacto. E aí, continuando, sempre ajudando as pessoas no seu desenvolvimento, dando oportunidade a todos, principalmente os que mais precisam. Então, acho que quando a gente fala isso, tem um ponto que eu estou aqui muito mais por aquela pessoa que não tem condição do que por aquele que tem condição. Eu quero ajudar, e eu vou parar para conversar no corredor, principalmente aquela pessoa que eu vejo que está no momento mais de estagiário, júnior, que tem que se desenvolver, do que um cara sênior. Que eu até vou trocar sobre tecnologia, porque é muito justo também. Mas, se eu tiver que escolher entre conversar com alguém que precisa de uma orientação para conseguir descobrir para onde quer dar um rumo para sua carreira ou conseguir crescer profissionalmente, eu vou preferir aquela pessoa do que conversar, às vezes, com uma pessoa mais sênior, porque, para mim, é isso que faz sentido. Conseguir estar aqui fazendo o papel de quem fez em 2009 lá para mim, naquele feed que eu estava, que foi inspirador para mim. E compartilhando todo o aprendizado, experiência adquirida e expandindo minhas habilidades. Então, acho que tudo que eu vou vivendo, eu vou tentando traduzir. E ao longo, quando eu estava preparando isso, eu falei, poxa, quando eu tiver um cadinho mais velho, né, eu estou novo, estou com 31 anos agora, então uma história ali, 2009, eu estava com 18, que foi quando eu fui lá no FIS, então 12 anos após estou aqui. Mas eu estou falando quando eu tiver já pelo menos ali uns 45, 50, imagino eu acredito que vai ser muito importante que eu me torne de alguma maneira, nem que seja 50% do meu tempo, me torne professor, por exemplo, de uma faculdade, em algum outro lugar, ou tenha, enfim, de alguma forma fazer uma mentoria, a criar um curso próprio para um grupo específico de pessoas, porque eu passei uma vida inteira aprendendo, me desenvolvendo, construindo tecnologia, e um dia eu vou morrer também. Eu não posso levar isso comigo. Eu já consigo ajudar hoje e ainda vou ganhar tanta bagagem ao longo do meu tempo. Então, acho que compartilhar isso é muito importante. Isso eu aprendi também junto. Que tudo que eu aprendo eu preciso compartilhar. Eu não posso levar isso comigo. Então, não importa. Qualquer coisa que eu aprendo, eu tento compartilhar com as pessoas, né? E, obviamente, que nem eu falei, sempre me desenvolvendo também, para que eu possa... Travou aqui. Tá bom. Talvez esse aqui seja o meu círculo do porquê ali, né? Tem um pouquinho do porquê que eu faço isso aqui. É muito difícil tentar escrever alguma coisa para justificar, porque é muito subjetivo. Aí você fala, pô, essa frase não está tão boa, porque parece que eu estou, sei lá, compartilhando uma experiência adquirida, então eu necessariamente tenho que aprender. Pô, não necessariamente tenho que aprender. E aí, não sei se você voltou aí. Tá. Então, tudo bem, tudo bem. E aí, é muito difícil, porque você começa a entrar em alguns conflitos mentais com o que cada frase que você está tentando botar ali, traduzir a tua emoção, possa significar. E aí eu mostrei isso daqui para um amigo que é mais júnior, né, está na posição de desenvolvedor iniciante, essa frase. E aí ele falou o seguinte, ele falou, pô, eu queria palestrar também, mas eu preciso ter mais experiência. Eu falei, você tem que ter um pouquinho só de experiência, não tem que ter muita, né? Eu já falei com, enfim, outras pessoas que pedem mentoria sobre isso. Você pode ser um desenvolvedor, às vezes, júnior e conseguir chegar e fazer uma palestra. Porque teve um tópico ali que você passou, às vezes, 3, 4 meses trabalhando em cima de um problema específico, aprendeu aquilo, você sabe para que serviu, você consegue passar adiante. Você não precisa ser uma pessoa totalmente experiente. Não dá também para você estar, obviamente, do zero. Eu vou falar com vocês, vou explicar, sei lá, sobre algo que eu nunca fiz, entendeu? Eu vou falar com vocês, sei lá, sobre surfar. Nunca surfei na minha vida, eu não posso. Eu posso tentar enrolar vocês, mas, de fato, eu não consigo agregar. Então, eu tentei tirar toda a redundância possível do texto que pudesse parecer alguma coisa que, para mim, nos meus princípios, fossem negativos. Bom, e aí, como que eu vim contribuindo ao longo do tempo, visando, né, esse meu objetivo? Vou passar rapidamente, que acho que isso aqui é mais ilustrar que existem diversas maneiras, que
as pessoas às vezes se perguntam, como que eu posso contribuir? Eu falo, poxa, não sou bom de falar, escreve um artigo. Você não tem que falar com ninguém. Você escreve, você publica, você compartilha, seu conhecimento está ali. Você é uma pessoa que não consegue falar em público porque ao vivo você fica nervoso, grava um vídeo, bota no YouTube, você grava sozinho, erra, grava de novo e faz o seu conteúdo ali, bonitinho. Pode gravar um podcast também parecido, porque eu não gosto, minhas expressões, tenho um pouco de vergonha. Grava um podcast, palestra, né? Você pode se aventurar palestrando em lugares maiores, pequenos, meetups. Você pode chamar um grupo de amigos para palestrar. Ou provocar até no trabalho e falar, galera, vou pegar aqui, aprendi tal coisa, vou fazer marcar aqui na agenda de vocês 1 horinha aqui, compartilhar um negócio que vou tentar estruturar, né, a apresentação e vamos lá, entendeu? Já vale como uma palestra, já é o começo de tudo. A organização de eventos, às vezes você está no momento que você fala, poxa, eu não tenho tanto conhecimento para poder palestrar, por exemplo, sobre determinado assunto, mas eu tenho disposição e energia para estar aqui ajudando. E a gente vê, não necessariamente quem está ali como coordenador, às vezes, da trilha, a gente espera que sejam pessoas que tenham uma experiência para que selecionem, de fato, um conteúdo mais amarradinho, né, para fazer sentido aquela trilha. Mas não necessariamente tem que ser a pessoa mais experiente do mundo. E você pode estar ali organizando, às vezes, um evento que você nem é tão profundo, porque você está com outra atribuição. E tem diversos staffs em todas as organizações de eventos. Tem a galera do voluntariado que está aqui, está aprendendo, aproveita para poder pegar a trilha também, poder aprender, ver, participar, ver como é que funciona, toda a dinâmica de você estar ali ajudando. E isso já é contribuir. Open source, aí código, acho que a gente falando de tecnologia, muitas das coisas que eu codava, eu tentava transformar em algum projeto agnóstico e botava de forma aberta. Isso também aprendi lá em 2009, quando eu descobri o que significava a palavra open source. Então, eu comecei a fazer vários pacotinhos e tem uma quantidade ali já de contribuições. E com o tempo, você vai escrevendo a sua história. Porque um dia era uma palestra só que eu tinha, né? Depois de um ano eu tinha, sei lá, 3 palestras que eu fiz e escrevi uma vez um artigo. Depois de 2 anos já tinha um pouco mais. E aí você vai atingindo alguns números e o objetivo não é atingir números muito grandes só para falar por números. É você perceber que você causa algum impacto. E que isso tudo depende de disciplina e consistência. Se você não ficar ali em cima, fazendo, se dedicando, nada sai do papel. Então, acho que a gente tem que, no final das contas, cair dentro dos nossos sonhos, se movendo e se inspirando no que a gente vê. Então, não adianta, de fato, a gente pegar e falar, poxa, vou virar, sei lá, vou ficar muito forte porque eu quero ser uma pessoa muito forte, porque é meu propósito de vida. Mas não vai nenhum dia na academia. Então, não adianta. Você não vai ficar, pô, quero muito procurar um emprego. E você fica em casa e você não sai, por exemplo, para procurar ou tentar. Então, acho que a gente tem que querer. E as pessoas que conseguiram chegar em algum lugar têm que estar ali abertas para dar oportunidade também. Tentar fazer com que essa diferença que a gente vê nas classes sociais, a gente conseguir fazer essa inclusão, tirar a galera que tem menos oportunidade e conseguir pôr de verdade no mercado, acho que a gente consegue ajudar o mundo a ser um pouquinho melhor. Com o tempo, foi totalmente orgânico. Tem gente que fala comigo, pô, cara, tem Microsoft MVP, como é que eu faço para ser? Eu falo, pô, tu nunca nem fez nada. Se você só quer ser, aquilo ali, ele é, de fato, algo que você conquista sem querer. Eu estava ali contribuindo, depois de 4, 5 anos quase, já está dando agora meu 3º ou 4º ano, em 2019, não tenho certeza. Aí falaram, pô, cara, não sei o que lá, estava num meio, um grupo de pessoas que são MVP. Falaram, não, porque tu, MVP, eu falei, não, pô, não sou não. Falaram, ué, tu não é, tu contribui muito. Então, vou te indicar aqui, botou, aí aprovaram lá a Microsoft e virei. Mas eu nunca estava com isso como target. Sempre foi genuíno da minha parte contribuir. E eu acho que isso enfraquece um pouco, que é a questão do porquê, do propósito. Eu demorei para descobrir, por mais que eu tivesse um. Eu tinha um propósito de ajudar e aprender, mas eu não estava sabendo traduzir isso, no porquê que eu fazia isso. Acho que a ideia da palestra era trazer um pouco mais sobre a minha vida, sobre como eu cheguei até aqui, como é que eu comecei a contribuir, o que eu senti de impacto. Não sei se isso vai gerar, de fato, alguma pergunta, mas espero que, de alguma maneira, ajude a todo mundo e contribuindo muito. Acho muito legal o que o Bruno falou antes sobre o porquê. Porque o objetivo é, por que a gente está fazendo isso? Por que a gente faz parte de uma comunidade? Por que a gente gasta tanto esforço e muitas vezes sem ganhar nada em troco, né? Qual que é essa recompensa? O que a gente está buscando? Então, a gente refletir um pouco sobre isso nos ajuda a sermos um pouco melhor. É isso.
Tá meus contatos também. Fazer uma palestra dessa é mais difícil, é muito subjetiva, na minha opinião, né? Para fazer a palestra técnica que eu tinha para fazer, tal, tudo é papum, é material, né? A parte da hard skill, né? A soft skill é muito difícil, mas espero que tenha, enfim, conseguido contribuir com vocês de alguma maneira. Obrigado, gente. É isso. Acho que deu tempo aí. Acabou aí. Tiago, boa tarde. Primeiro, parabéns aí pela palestra. Acho que incentivou bastante a gente a também ser cooperador, né, com outras pessoas. Queria te fazer uma pergunta assim um pouco mais pessoal da tua vida, né? Quando a gente vai cooperando com outras vidas, né, outras pessoas, às vezes isso demanda bastante da gente, né? E tu também trabalhando numa empresa que demanda bastante, mas pós-graduação. Por acaso, em algum momento da tua história aí, tu sentiu uma estafa, né, um cansaço e decidiu jogar tudo para trás? Como é que foi isso? Como é que foi encarar essas coisas e continuar avançando aí no teu propósito? Isso acontece bastante. Acontece até com bastante, né, frequência. Inclusive, ao longo desse tempo, eu tive, obviamente, talvez por ter acumulado tantas coisas, eu tive que repriorizar algumas coisas na minha vida também. Mas eu fui acumulando e ano passado tive um burnout também, enfim, meio que tive que jogar algumas coisas de lado e tive que repriorizar o que de fato era mais importante para mim. E aí, a gente faz um monte de coisa. E tem gente até que brinca, né? Me perguntam como que eu faço tanta coisa. E eu respondo, só fazer tudo muito mal, né? De fato, se você faz tanta coisa, você não consegue fazer nada direito. E aí eu tento botar algumas coisas ali que podem ser mais prioritárias na minha vida. E eu tenho que escolher a frequência com aquilo, ou se de fato eu vou conseguir me destacar ou não naquilo. E aí você começa a aceitar algumas coisas. Do tipo, eu ficava muito incomodado, eu tenho uma banda de rock com a guitarra. Mais uma atividade, né? Eu ia ensaiar com a banda toda semana. Mas não dá, porque eu tenho outras prioridades. E eu ficava mal com isso. Porque eu tentava mesmo assim, cansado, no domingo à noite, ir lá ensaiar com a banda. E aí era ruim o horário, que não dava, porque eu tinha outras coisas. E eu comecei a anotar em uma ordem o que para mim era prioritário. E, cara, se eu não ensaiar com a banda hoje em dia, eu não me sinto mal, não me sinto culpado. Eu faço como hobby, se tocar uma vez por mês está ótimo. Quando está naquele momento, eu aproveito aquele momento verdadeiramente. Teve um tempo aí, durante ali do meu burnout, tentei fazer algumas técnicas ali de mindfulness. Então, você focar naquilo que você está fazendo naquele momento. Então, antigamente eu tinha um hábito de estar numa reunião, por exemplo, e tentar fazer um negócio em paralelo para otimizar o tempo. Parei com isso, entendeu? Eu sinto que algumas tomadas de decisões parecem que me deixaram menos produtivo. Mas, na verdade, eu fui entendendo que o momento que eu estou vivendo ali, aquele foco, eu faço aquilo dali da melhor maneira que eu posso. E com aquele foco em viver e fazer aquilo. Não vou ficar paralelizando e vou despriorizar algumas coisas. Então, eu estava fazendo uma aula de boxe, saí, porque eu não queria gastar esse tempo e falei, cara, não dá. Eu tenho banda, fazer boxe, fazer escalada, fazer montanhismo, fazer, entendeu? Fazer palestra. Um exemplo. Eu não sei como é que vai ser o ano que vem para mim. Eu submeti agora, esse mês, para fazer um mestrado lá na UF, lá no Rio também. E, junto com o trabalho, o mestrado, né, vou querer fazer um negócio bem feito. Talvez eu tenha que repriorizar algumas coisas. Então, acho que a palavra é essa. Você tem que viver repriorizando as suas coisas sempre. Não é porque você começou a fazer que você vai fazer aquilo ali para sempre. Tá tudo bem você parar e falar, cara, deixa isso aqui de lado. Não, mas o curso de inglês. Escolhe. Você vai fazer o quê? Curso de inglês ou você vai fazer o mestrado? Ou tem coisa que você consegue conviver junto. Mas cansa, e quando você cansa, é hora de você fazer essa repriorização. Eu aprendi um pouco isso, né? De sentar e anotar de fato e repriorizar. Para cansar menos, para não ter um outro burnout aí. Não foi causado pela empresa, tá? Muita gente acha que foi causado pela empresa. É a gente que se causa o burnout. É a gente que se cobra, é a gente que fica, às vezes, 15 horas na frente do computador trabalhando e ninguém, de fato, te cobrou aquilo. É aquela sensação de que você tem que ser produtivo, mas ninguém te cobrou. Você está devendo alguma coisa, sei lá. A gente cria, né? Umas coisas na nossa cabeça. Então, acho que parar um pouco, respirar. Eu já sou muito acelerado, falo rápido, não gosto. Não sei se respondeu um pouquinho. É mais um comentário, assim. Eu comentei agora mais cedo que eu estou fazendo uma transição de carreira da área da saúde para a área agora da TI.
E eu percebi que a comunidade assim da área do TI é gigantesca. Eu me deparei com isso logo que eu entrei, comecei a entrar, e eu fiquei impressionada mesmo, porque da área que eu estava vindo não existia isso. E está me ajudando muito. É incrível assim, quanto eu já fiz de networking aqui mesmo, né? Até com essa trilha aqui, é incrível, assim. E daí, quando eu vi que tinha tua palestra, eu fiquei, nossa, com certeza eu já vou aprender mais ainda. E comentar isso, assim, porque eu estou tendo essa experiência vindo de outra área, e é realmente, assim, gigante a comunidade que tem. Tanto de pessoas que também estão entrando na área, estão se ajudando, eu estou conhecendo muita gente que está vindo de outra área, e quanto pessoas que já estão na área que, nossa, se propõem a ajudar, assim, e não, eu aqui, ó, vem, não sei o quê. É realmente muito legal isso. E fico muito feliz de você estar aqui e de compartilhar isso. Espero que existe uma insegurança quando a gente sai, vou chamar de uma zona de conforto, mas qualquer mudança gera uma insegurança. Trocar, você está em um emprego, você vai para um outro, gera uma insegurança. Qualquer mudança gera essa insegurança. E você, nesse momento de transição de carreira, eu poder contar para você um pouco de como é que foi para mim, e eu passei muito por isso, espero que te traga um pouco mais de conforto para que você fale, poxa, é possível, as pessoas vão estar ali, vão me ajudar, tem um monte de gente a fim de compartilhar conhecimento, de fazer com que dê certo e que vai dar certo, né? Então, você ficar um pouco mais confortável com tudo isso.